Teremos 5 palestras, mais uma palestra técnica. As perguntas eu peço para os senhores anotarem, porque serão realizadas ao final do painel, na hora do debate. Então, após as palestras, haverá um debate. Então, gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, Gilberto Tosatti, consultor do grupo GECONSE, para falar sobre demandas do setor citrícola para porta-enxertos. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a organização pela oportunidade de a gente poder bater um papo aqui sobre porta-enxertos. Meu nome é Gilberto Tosatti, sou do grupo de consultores in citros, vocês já conhecem, e a ideia é a gente discutir sobre quais são as demandas do setor citrícola para os porta-enxertos, né? Então, a ideia nossa aqui não é trazer respostas, nem trabalho científico, nada disso, já que, como consultor, a gente está sempre no campo, fazendo observações de campo e juntando com a tecnologia, tentando adaptar para as diferentes condições. Então, e também eu não quero ser presunçoso aqui, no sentido de querer só falar sobre as minhas experiências. Já fazem mais de 35 anos que a gente está no campo, observando pomares, porta-enxertos, porém nós temos o grupo GECONSE, que são mais 19 consultores, mais 18 consultores, especialistas na área. Então, eu tive uma reunião com o grupo para poder trazer informações mais consolidadas sobre essas observações de campo, né? Então, não tem nenhum caráter aqui científico, e sim o sentido de tentar só provocar as ideias em relação a comportamento de porta-enxertos e em relação às demandas que a citricultura vem passando, ok? Bom, antes eu gostaria só de fazer uma homenagem póstuma para um colega nosso que nos deixou muito precocemente, com 46 anos, o engenheiro agrônomo e mestre, o Ricardo Silveira Machado. Ele trabalhou muito com fisiologia dos citros e, infelizmente, nos deixou recentemente. Então, fica aqui a homenagem a ele, do nosso grupo. Eu estou tendo dificuldades aqui em passar os slides, eu não sei se... obrigado. Bom, então aqui está falando sobre o nosso grupo, né? Já fazem 27 anos que a gente reúne e troca informações. Todos os meses a gente discute vários assuntos e porta-enxertos não poderia ser diferente também. Eu sei que vários de vocês que estão aqui têm bastante conhecimento na área também, outros estão começando, então eu me atentei aqui também a passar algumas coisas básicas, só para dar uma ilustração inicial daquilo que a gente vai apresentar. Uma planta de laranja não é uma planta só, mas são duas, porque você tem o porta-enxerto e depois tem a copa que você enxerta em cima. Então são duas e às vezes pode ser até 3 plantas, né? Eu não estou conseguindo passar aqui os slides.
Ah, ok. Perfeito. Tá. Direcionado para lá. Sim. Sim. E vamos tentar continuar aqui. E só para ilustrar também como é que é formado uma muda de laranja, né? Você começa com a formação do porta-enxerto, que é a coleta de sementes de plantas matrizeiras com as qualidades e características já conhecidas, selecionadas, e transforma essa semente, planta essa semente e obtém o que a gente chama de cavalinho, que é essas seedlings, que aí até então é uma planta só. Depois você transporta num saquinho, enxerta, aí você tem a copa desejada que você quer e transforma então numa planta. Aqui você vê a copa se desenvolvendo e por final nós temos a muda pronta. E aí, se a gente olhar nessa muda pronta, nós vamos observar então que uma parte de baixo é o porta-enxerto, a parte de cima é a copa, influenciando as características dessa copa desejada, que pode ser uma variedade de pera, valência, âmila e assim por diante. É óbvio que se a gente for observar, buscar as informações, as características de cada porta-enxerto, nós temos muitas informações disponíveis, técnicas. Por exemplo, aqui, desculpa, eu acho que passei uma... Nós temos muitas informações técnicas que a gente pode pesquisar. Aqui, por exemplo, é da Universidade da Flórida, onde você tem lá em azul as principais porta-enxertos utilizados e embaixo os porta-enxertos que estão sendo testados. E as características dentro desse quadro vai desde, por exemplo, seu vigor, ou o tamanho de copa, ou a precocidade na produção, como nos fatores mais abióticos, por exemplo, como resistência ao frio, resistência à seca, também a questão de solo, e, além disso, características relacionadas a algumas doenças que são muito impactantes na formação, na produção de laranja, seja, por exemplo, desde doenças como a tristeza, até o HLB, até o greening. Então, vem se fazendo muita pesquisa nesse sentido. Aqui no Brasil também tem um quadro parecido, que é esse, né, que foi desenvolvido recentemente também, junto com a Embrapa, o Centro de Citricultura, Fundecitrus, aonde vocês podem encontrar informações também dos principais porta-enxertos. Aqui está meio que em ordem de importância, na parte superior, os principais porta-enxertos, as características, o efeito sobre a copa, resistência à seca, etc., tolerância aos estresses abióticos e também resistência e tolerância para as doenças. Isso está disponível na internet, vocês podem acessar a qualquer momento. Então, a ideia nossa aqui é trazer algumas observações mais de campo, e talvez seja redundante, mas discutindo em cima de quais são as demandas que o setor hoje tem, né? E se a gente for observar, por exemplo, dentro dos itens principais, quais são as principais demandas, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a produtividade. Nós queremos o máximo de caixas por hectare, né? Então, pensando nisso, qual porta-enxerto que eu vou utilizar? E nesse caso, então, esse é um dos principais itens hoje, que é o que traz mais receita, é o que traz mais retorno financeiro. E é a primeira item que eu acho que é pensado
quando vai se fazer um planejamento de um pomar. Outra questão é a questão da compatibilidade desse material, já que, por exemplo, a citricultura nossa, em grande parte, é formada por uma laranja que vai para mercado e indústria, que é a pera, e ela tem compatibilidades em relação a alguns porta-enxertos. Então, saber qual porta-enxerto utilizar também é outro item importante. Depois tem a questão da adaptabilidade desse porta-enxerto em relação aos fatores abióticos, por exemplo, como a seca. Nós passamos por vários anos aí de sequenciais aí de problemas de seca, tanto que a irrigação aumentou muito no estado de São Paulo, já pelos dados da Fundecitrus, mas tem a questão também do solo, se é um solo úmido, se é um solo de boa fertilidade ou de baixa fertilidade. Então, o porta-enxerto também se adequa melhor a condições diferenciadas, diferentes, né? Tolerância a doenças é outro assunto também que a gente leva em consideração, e é óbvio que a gente observa isso nos pomares, onde era sempre limão-cravo, e quando a gente coloca um citromelo swingo, por exemplo, o resultado é muito superior. E muitas vezes essa superioridade ocorre devido à tolerância para algumas pragas e doenças, como é o caso dos nematóides, ou por exemplo da fitóftera, né? Então, por isso que sai melhor. Esse celular aí está atrapalhando, se puder, por gentileza, desligar, eu agradeço. Outra demanda também é a precocidade e longevidade. O que a gente prefere nos pomares que a gente planta? É precocidade na produção, ou seja, tem que produzir o mais rápido possível, já que eu estou fazendo bastante investimento, e eu quero retornar esse recurso, esse dinheiro, mas também quero pomares mais longevos, que dure 25, 30 anos. Nem sempre uma coisa combina com a outra, mas nós vamos discutir isso também. Qualidade de fruta é outro assunto importante, já que para quem trabalha, por exemplo, com mercado de fruta fresca, vai sempre querer uma laranja de calibre maior, ou com uma qualidade interna e externa também, e aí os porta-enxertos têm uma grande influência, mas também a indústria busca por qualidades como, por exemplo, sólido solúvel e rendimento de suco. Então, também é um assunto dentro dos itens, das demandas. Tolerância às pragas, nós já falamos aqui dos nematóides, mas temos também outros tipos de praga, o próprio psilídeo, que depois nós vamos falar um pouco também sobre a questão do favorecimento de acordo com cada porta-enxerto, né? Tamanho e vigor de copas, esse é um assunto muito importante também, é uma demanda grande do setor, e aí envolve desde questão das pulverizações, da qualidade das pulverizações, da boa cobertura que se faz numa planta, da poda mecânica, que é necessário estar sempre fazendo, e também a questão da inspeção de pragas, psilídeo, e quando você tem plantas muito altas, por exemplo, dificulta tudo isso, né? E além da colheita, a colheita é um outro assunto também, que é o grande gargalo hoje da citricultura nossa, é a colheita, e que nós vamos falar um pouco então. Essas são as principais demandas que o setor tem, no nosso ponto de vista, e aí está mais ou menos num ranking de importância, de cima mais importante até aqui embaixo. Porém, pode haver aí mudanças, óbvio, né? De acordo com o ponto de vista de cada um e da condição da sua realidade. Mas esses são os principais. Se a gente falar de produtividade, é óbvio que antigamente a gente buscava plantas altamente produtivas, mas falava-se em caixas por árvore, né? A gente falava em quantas caixas, 5, 6 caixas por planta, era essa a referência, até que ao longo do tempo foi se observando que a produtividade, caixas por hectare, é o principal, na questão econômica, do ponto de vista econômico, né? Então, dentro dessa conformidade, o porta-enxerto ainda mais preferido no estado de São Paulo, nos trânsito trícola e Triângulo Mineiro, é o limão-cravo.
É óbvio que, se a gente pensar em eficiência produtiva, existem outros porta-enxertos, como o Fly Dragon, por exemplo, que se a gente considerar quilogramas por metro cúbico de copa, você tem aí uma produtividade que poderia, dentro de uma conformidade, você obter mais caixas por hectare. É lógico, com irrigação e etc. Então, mas esses dados estão sendo testados ainda, nós não temos tanta referência ainda, comparado com o limão-cravo, que já faz tantos anos que a gente trabalha, né? Mas existem várias alternativas e opções. E a busca também não deveria ser por sólido solúvel por hectare. Alguém poderia perguntar isso, já que a indústria faz suco de laranja, né? E lógico, deveria ser. Só que até hoje isso não vingou na nossa tricultura, e aí você tem porta-enxertos que pode conferir uma qualidade de mais sólido solúvel por hectare do que propriamente caixas por hectare, ou a sua somatória, a sua sinergia, para se obter o melhor resultado. E para as regiões mais ao sudoeste do estado de São Paulo, existe a opção do citromelo swingo. Então, se a gente fala do limão-cravo e vai mais para a região ao norte, mas para a região mais ao sul, o citromelo swingo tem sido uma grande opção. Falando de compatibilidade de laranjas, e aí eu vou falar especificamente de laranja, depois eu dou uma pincelada em limão e tangerina também, porque faz parte da citricultura. Em termos de compatibilidade, hoje nós temos quase 50% dos nossos pomares com a variedade pera. E a pera, ela é incompatível com os híbridos de trifoliata, né? Então, eu quero plantar limão-cravo, é o preferido, mas eu tenho que ter uma alternativa, né? E pensando nisso, as opções que nós temos variedades que se adequam mais aí a regiões mais secas, seriam alguns porta-enxertos mais vigorosos, como a Sunk tropical e a Cleópatra, né? Porém, a Cleópatra tem reduzido muito a sua procura, depois eu vou explicar também sobre ela, mas Sunk tropical seriam as opções. Pensando em uma outra alternativa, e que vem ocorrendo muito também, é a opção de fazer o interenxerto, ou sanduíche, que é a valência em cima do citromelo swing e a pera em cima da valência, quer dizer, uma copa em cima da copa. E aí já nós estamos falando de uma planta, não uma planta, mas de 3 plantas, né, na verdade. Essa é uma opção também, porém, em algumas regiões, como a região mais ao norte e noroeste, ela tem sido de uma produtividade um pouco menor e de frutos menores. Além disso, nós temos os subenxertos, que é a encostia. Está difícil aqui. Nós temos o subenxerto, né, ou encostia, que é você produzir a pera no limão-cravo e encostar um citromelo swingo, ou fazer uma subenxertia, né, que depois também nós vamos falar um pouco. E outra opção que se fala muito hoje são os citrandarins, que não precisaria fazer toda essa questão de subenxertia ou interenxerto e utilizar alguns porta-enxertos chamados citrandarins, que são vários cruzamentos, e que os mais conhecidos é o Índio, o San Diego, Riverside, 1710, que tem alguns probleminhas também, que já estão apresentando. Eu acho que depois o Eduardo Girardi vai estar aqui também, ele pode comentar mais a respeito, mas que são opções dentro da compatibilidade com as laranjas. E aqui só para mostrar e ilustrar para vocês a quantidade de pera, né, inclusive nos pomares em formação, tem sido uma das maiores opções. Aqui também só para ilustrar o que é a pera sanduíche. Então, do lado esquerdo, nós vemos aí já a enxertia da pera em cima da valência, e aí você tem ela formando já uma segunda enxertia que você faz. É bastante complexo, demora um pouco mais, é mais caro, mas é uma opção. E do lado direito você tem no campo aí uma sanduíche já, que é a pera em cima de uma âmila, em cima do citromelo swingo. E a observação que a gente faz embaixo da copa, a gente observa essa pata de elefante, que é característica do citromelo swingo.
Subenxertia também, para ilustrar, do lado esquerdo a gente vê aquela planta de laranja Bahia, que saiu aqui do Brasil, foi lá para a Califórnia, está lá até hoje, desde 1873, 150 anos atrás. Essa planta está lá e viva, mas como que ela pode ficar viva assim, dessa forma? Fazendo subenxertos. Aí embaixo a gente, não sei se está muito claro para vocês, mas tem vários subenxertos que foram feitos, e é uma técnica que pode ser utilizada também, até para dar longevidade, né? Do lado direito a gente vê no viveiro a encostia, que é já a formação da muda, e depois você enxerta novamente o citromelo swingo já ligado à copa. Em termos de limas ácidas, né, no caso do limão Tahiti, a gente não conhece incompatibilidades, e o destino, dependendo do destino dessa fruta, que você tem a opção dos porta-enxertos, que vão desde para exportação o limão cravo, pensando na característica de uma casca um pouco mais grossa, né, que é uma característica positiva, mas para mercado interno tem se usado ainda o limão cravo, o citromelo swingo, e vem aumentando bastante o fly dragon, já que o limão sempre tem que ser irrigado, e o fly dragon vem se adaptando muito bem também. Já o citromelo swingo tem um problema quando ele enfolha muito, de tirar um pouco a coloração dos frutos. Então essa é só uma característica aí que eu gostaria de citar. Das compatibilidades de limão siciliano verdadeiro, que é o siciliano, né, o limão verdadeiro, desde a época do Ari Salib, isso foi informação do Ernesto Almeida, do Geconce, que é especialista no limão siciliano, nos falou que a laranja azeda sempre foi a combinação melhor para limão siciliano. Porém, vem se usando muito devido à popularidade do citromelo swingo, fly dragon, vem se optando por essas alternativas, mas a gente tem que lembrar que alguns dos limões sicilianos também é incompatível com os híbridos de trifoliata, que é o caso, por exemplo, do Eureka. Aí está no campo, por exemplo, mostrando essa incompatibilidade, que tem uma saída também, que é utilizar copas como limoneira 8A. Sobre tangerinas, também falando sobre a compatibilidade, a gente tem a Poncã e a Murcote como as principais aqui no estado de São Paulo, né? E sempre, a Poncã, por exemplo, e a Murcote, sempre foi utilizado o limão cravo, até por questão de tamanho de fruta, calibre de fruta e precocidade também. Embora a Murcote, o ideal seria jogar um pouco mais para frente a produção. Nesse caso, o citromelo swingo é uma opção muito interessante, tanto para Poncã quanto para Murcote. E a gente tem que lembrar que o citromelo swingo confere para a planta uma certa, dependendo da região, uma produção um pouco mais tardia, o que é interessante comercialmente falando. Porém, se você vai na teoria, Murcote e citromelo swingo são incompatíveis, mas não é o que a gente vê no campo. Isso aqui está um pomar, por exemplo, de Murcote em citromelo swingo, a gente vê a pata de elefante ali, e indo super bem, e várias regiões, não só aqui, mas tem vários pomares no estado de São Paulo, pomares até de quase 30 anos, que não tem compatibilidade nenhuma. Então, Murcote e citromelo swingo é uma alternativa também muito interessante, né? Outro item é a adaptabilidade às regiões. Então, se a gente for plantar na região norte do estado de São Paulo, na região sul, sudoeste, dependendo do clima, você tem que optar por alguns porta-enxertos, e também dependendo do tipo de solo, né, como nós já dissemos. Nesse caso, tolerância à seca é super importante. Tolerância seca é super importante. Então, quais os porta-enxertos que se adaptam melhor a lugares mais secos? São aqueles mais vigorosos. Por isso que o limão cravo se adaptou bem aqui no estado de São Paulo, principalmente nas regiões mais secas, né? E óbvio, se você, colocando um porta-enxerto desse, evita de fazer uma irrigação, você está gerando economia também. Quer dizer, economia em termos de investimento, de água, em irrigação, energia, etc. E sempre os preferidos são aí o limão cravo, a Sunk tropical. A Cleópatra, que é uma opção também, tem várias restrições, como por exemplo, muita alternância de safra,
né? Então você vai desde de um ano produzir 6 caixas por planta, no ano seguinte produz 1,5 caixa. Produção mais tardia, é um porta-enxerto muito vigoroso, porém mais sensível à queda fisiológica dos citros em condições de temperaturas mais altas. Então Cleóptera não tem sido muito mais procurado. Mas se pensa então, pensando em tolerância seca, se pensa nisso daí. Em solos úmidos, o que se prefere é o citromelo swingo, é o porta-enxerto mais preferido, que ele se adaptou bem. Antigamente era mais o trifoliata, quando ainda o citromelo swingo não era tão popular, porém o trifoliata também apresenta declínio e tem alguns outros problemas. Então o citromelo swingo entrou e acabou caindo no gosto realmente. Então solos mais úmidos, mais frescos, com certeza o citromelo swingo é uma boa opção. Para solos arenosos, você tem... não vai um citromelo swingo, você tem que pensar mais no limão cravo mesmo, que é mais adaptado. E para solos argilosos, pensar no citromelo swingo. Aqui está só uma ilustração do que ocorreu aqui em São Paulo recentemente, onde tivemos períodos de muita seca, porta-enxerto citromelo swingo, sem irrigação, simplesmente as plantas morreram, né? Pomares já adultos. Então está aí uma dificuldade. Outro item é tolerância a doenças. Quando a gente pensa em doença, óbvio, a gente pensa em várias, as principais. Nós temos aí o green, tem a morte súbita. A morte súbita foi uma experiência também muito grande aqui no estado de São Paulo, onde tivemos que substituir o porta-enxerto, né? Mas nós estamos falando também de outras doenças, como a tristeza, que também no passado foi substituída a laranja azeda pelo limão cravo, e com isso nós obtivemos o renascimento da citricultura aqui em São Paulo. No caso de Phytophthora, por exemplo, nós temos citromelo swingo, trifoliata, seus híbridos que são muito mais tolerantes, não estamos falando aqui em resistência, mas tolerância. Cancro cítrico, sempre as variedades menos vigorosa, com menos vegetação também, elas são melhora para a questão do cancro cítrico, né? Só para ilustrar também para vocês, tem a questão do green também. E aí o green, se a gente pensar em variedades menos vigorosas também, com fluxos vegetativos mais sincronizados, seria o ideal, né, para se reduzir a incidência da doença. Então nós temos aí os trifoliata, fly dragon, o Cleóptera se mostra no campo um pouco mais tolerante, e o citromelo swingo também. Se você tiver uma quadra com limão cravo e citromelo swingo, você vai ver que o limão cravo tem bem mais do que o citromelo swingo. E isso está relacionado talvez não só à questão de fluxo de vegetação, né, mas também da característica do porta-enxerto. É coisa para se estudar. Aqui só um exemplo da morte súbita que nós tivemos, ainda existe o problema, nós não sabemos, pelo menos ainda, se é realmente uma doença, é um problema fisiológico, que a planta entra em colapso quando há períodos de muita seca, principalmente do porta-enxerto limão cravo. Mas os porta-enxertos alternativos para essa doença foi a Sunk tropical, por exemplo, as estratégias de subenxertia, que na época, e pode ser utilizado ainda, é você fazer um limão cravo e colocar o citromelo swingo junto, ou então uma Sunk junta, ou uma Cleóptera encostada. Então essas são alternativas para se fugir do problema da morte súbita. Aqui na questão do HLB, é um dado que eu tenho mais antigo, de uma fazenda, onde duas quadras pequenas, e na bordadura inclusive, né? A trifoliata está mais na bordadura e a Sunk está mais para dentro. E a gente tinha uma diferença aí brutal em termos de incidência do HLB, de 4% para 40%, uma diferença muito grande. É lógico, o trifoliata vegeta menos, a gente observa aí na foto, então você tem menos vegetação, fluxos vegetativos mais sincronizados, com isso menos problemas de greening. Então está também aí dentro de um planejamento se considerar esses fatores.
Eu me lembro de ter conversado com o Marcos Machado aqui também no centro, há muito tempo atrás, que ele disse que o próprio trifoliata também tem uma característica de um pouco mais tolerância em relação a outros porta-enxertos. Na Flórida, por exemplo, existem vários resultados de trabalhos no campo. Ali do lado esquerdo a gente vê a mesma copa sobre 2 porta-enxertos diferentes sob pressão de greening. Então você vê um diferencial muito grande de uma planta para outra. Então, óbvio, eles estão numa situação de convivência e nós também estamos passando por essa questão de convivência com o greening e o porta-enxerto pode ter uma influência muito grande. Do lado direito, são na República Dominicana 2 pomares, um do lado do outro, um é em Carrizo e o outro em X639. E a gente vê uma diferença brutal, uma região também de alta incidência de greening. E aqui uma foto de cada lado, né, onde está em Carrizo e aonde está no X639. É lógico, se a gente olhar esse lado direito aqui, as plantas um pouco desenfolhadas, etc., porque lá não se fazia nenhum controle, nesse caso aqui, nenhum controle da doença, né, do psilídeo ou da doença. Então, mas ela está produzindo laranjas, bem nutrida, ela está produzindo enquanto outro lado, então existe uma diferença muito grande em 2 tipos de porta-enxerto. Embora nos Estados Unidos o X639 não se mostrou tão tolerante assim ao HLB, segundo na teoria. Para outras doenças, é interessante aqui, só uma curiosidade, em Belize também uma enxertia pensando no declínio. Então são plantas em vulcameriano, onde foi feito o Citromelo swingo, e depois eliminou o vulcameriano. Não sei por que razão, né? Porque eu acho que a questão do declínio era a ideia, e aí as plantas todas assim, de uma forma bem curiosa. E só que no mesmo país, em Belize, o Citromelo swingo não vai bem em função de solos rasos. E aí, no caso do Brasil, aqui nós temos, pelo menos em São Paulo, solos mais profundos, por isso que o Citromelo swingo vai melhor. Não tem esse problema, né? Precoce e longevidade, que é outro item que a gente busca também, a precocidade na produção, como eu disse, e a longevidade. É lógico que a gente deseja as 2 coisas, né? Será que isso é possível? Nem sempre é, né? Se eu pensar em precocidade, estou pensando no limão-cravo, se eu pensar em longevidade, estou pensando no Citromelo swingo. Então, mas na questão da precocidade, por exemplo, tem um efeito muito importante, que se você comparar 2 variedades, que nem o limão-cravo e a Cleópatra, que é mais tardia a produção, e calcular a viabilidade econômica de um pomar como esse, você vai ver que a taxa de retorno do investimento é muito menor com a Cleópatra. Só na questão de 2 anos de produção, de demorar um pouco para produzir, você tem uma diferença muito grande na questão econômica. Mesmo que esse pomar seja mais longevo, tá? A precocidade é muito importante. E a longevidade, então, é óbvio, quando entrou o Citromelo swingo e ele também tem uma característica de pomares mais longevos, justamente porque também ele é mais tolerante a algumas pragas e doenças, né? Nematóide, fitófila, declínio, o que não acontece com o limão-cravo. Então você tem menos falhas no pomar e você tem uma longevidade maior. Qual seria uma coisa interessante a se fazer, uma alternativa, é você justamente colocar uma variedade em cima do limão-cravo, buscando essa precocidade, mas ao mesmo tempo encostando o Citromelo swingo, que daria uma longevidade maior para o pomar. Então está aí uma combinação interessante pensando nessa possibilidade de precocidade e longevidade ao mesmo tempo. Falando em qualidade de fruta, óbvio, para onde vai a laranja, né? São Paulo, 70% vai para suco, 30% vai para o mercado de fruta fresca. A qualidade, dependendo para que você está plantando, para que destino vai ser, né? E às vezes é os 2. No caso da indústria, é interessante as plantas os porta-enxertos que aumentam a quantidade de sólido solúvel por hectare. E no caso de rendimento de suco, e aí vem os porta-enxertos híbridos, né? O Citromelo swingo e o trifoliata. Para mercado, pensa-se sempre em calibre de fruta, isso está mudando um pouco, mas o limão-cravo é o principal que vai dar calibre.
Para pensando em casca, aí você tem a Cleópatra, a Trifoliata, os híbridos, mas limão-cravo definitivamente não, né? Nesse aspecto casca. E cor, óbvio que vai depender de outros fatores, como a amplitude térmica da região, etc. Você tem a Trifoliata Citromelo swingo, né? Tolerância às pragas. É óbvio que o principal aí, a gente fala de nematóide, por exemplo, que é uma praga, o Citromelo swingo foi campeão, né? Pomares que é produzido sempre em limão-cravo, a pessoa acaba não repetindo o limão-cravo, justamente porque ele vai produzir menos. Mas quais são os fatores? Entra nematóide, as pessoas não fazem muita análise para ver isso, mas tem nematóide, está sempre presente, a própria fitóftora. Então, sempre a opção que as pessoas fazem para uma segunda plantio é o Citromelo swingo, e tem dado bom resultado. Pensando em psilídeo, que é só uma curiosidade, né? Os porta-enxertos menos vigorosos, com menos fluxo de vegetação, ou menos frequentes e mais uniformes, seriam opções para se obter, para ter uma incidência menor e dar uma condição mais difícil para o desenvolvimento da doença. Porém, se a gente pensar na região mais ao noroeste, onde a gente tem um calor muito grande e o desenvolvimento das plantas são mais rápido, às vezes você tem uma diluição dentro do fluxo de vegetação da bactéria e faz com que não haja também uma incidência maior da doença através do psilídeo. Então tem que se pensar em várias vertentes aí, né? Então, pensando em tamanho e vigor de copas, que é outro item também, o HLB, a gente sempre pensa numa formação rápida dos pomares, plantas mais vigorosas, mas dependendo da região pode favorecer e dependendo da região ao contrário, né? E a gente tem que pensar também na facilitação das pulverizações, que os pomares mais vigorosos vão dar plantas maiores. Se você não fizer poda, por exemplo, de forma correta, você vai ter dificuldades nas pulverizações de atingir o alvo. Muitos pomares aumentaram a incidência este ano devido às vegetações que estão no topo. Embaixo da planta você não encontra, mas lá no topo da copa você vai encontrar vegetação e o psilídeo, né? Aí entrar com os porta-enxertos semi-ananicantes, por exemplo, como os citrandarins, e mesmo os ananicantes como o Fly Dragon, pode ser uma opção para uma citricultura futura. O comportamento dos porta-enxertos, é óbvio, deve ser validados de acordo com a região que você está atuando. Aqui só para mostrar de novo, numa condição de chuva o ano inteiro, você pensa num Fly Dragon que pode desenvolver bem lentamente, mas numa condição como essa, aqui na República Dominicana, em 1 ano e meio você tem o desenvolvimento desse pomar. É impressionante. Então, depende muito da condição. É óbvio que aqui, por exemplo, você tem no mesmo ambiente de muita chuva, o Fly Dragon, que realmente limitou seu crescimento, embora cresce muito mais numa região mais seca, mas olha o carrizo como ele é muito mais vigoroso, né? Uma planta já vira um monstro, já desde o começo. Então, poda aí é fundamental também para ser feito também, né? E escolher o porta-enxerto é fundamental dentro dessas características. Colheita. Esse é o principal, né, gente? É o gargalo da nossa citricultura hoje, e plantas altas só dificulta, traz riscos, né? O uso de escada parece que já está previsto de não ser mais permitido. Enfim, procurar porta-enxertos semi-ananicantes e ananicantes pode ser a solução, né? Então, isso para redução de custo de colheita, nós estamos enfrentando falta de mão de obra, né? Qualidade dessa colheita. Então, tudo isso, através de plantas menores, eu acho que é uma demanda que o setor tem, que precisa ser buscada. Temos aí o Trifoliata, o próprio Citromelo swingo, dependendo da condição, mas os citrandarins, como San Diego e Riverside, podem ser opções muito interessantes. Plantas ananicantes, nós temos mais informações sobre o Fly Dragon. E sobre a colheita mecânica, né? Que seria
o ótimo da situação, do cenário, né? É uma situação que ainda a gente percebe que vai levar muito tempo para acontecer. A gente acompanhou muita colheita mecânica nos Estados Unidos e eles chegaram a colher 10% da área, depois parou tudo por várias razões. Aqui no Brasil também existiram várias iniciativas, mas a gente tem que buscar novamente isso. Aqui só um exemplo de uma colheita com plantas ananicantes, né? E na Espanha, é um evento que a Agromelhora fez, e aqui iniciativas da Jacto de fazer colheita mecânica também. Isso daqui é o futuro e nós temos que buscar esse futuro, e a configuração dos porta-enxertos é fundamental. Só queria então fazer os comentários finais. A escolha adequada dos porta-enxertos é crucial para o sucesso do nosso negócio. Desculpem aí, gente. Todos esses fatores que nós discutimos aqui, qualidade dos frutos, retorno do investimento, são considerados por nós hoje em dia, mas é importantíssimo que as observações de campo e a pesquisa contínua são essenciais para a gente otimizar esses resultados. Então a gente tem que continuar sempre nessa busca. E a seleção correta dos porta-enxertos, com certeza vai garantir uma produção de qualidade e retorno econômico satisfatório. Esses são os comentários finais. Peço desculpas pela situação aqui, está muito difícil apresentar dessa forma. Então acho que passei um pouquinho do tempo. Peço desculpas aí. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Tosatti. Desculpa, a gente vai tentar trocar a bateria, senão vamos ver outra forma de melhorar esse passador de slides. Eu gostaria de falar para quem está sentado lá no fundo, ainda tem umas 5 cadeiras, 6 cadeiras disponíveis aqui na frente, na primeira, na segunda fila. Se quiserem, podem sentar. E também lembrar para diminuir o som do celular, tá? Ou desligar. Bom, vamos dar sequência, então, às palestras.